Oiê, tia Sheila aqui, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma história? A história que eu vou contar está na Bíblia, que é a palavra de Deus e tem histórias emocionantes e verdadeiras. A história que eu vou contar está no Antigo Testamento e ela vai falar sobre o coração diante de Deus. A Bíblia diz, em Jeremias 17, que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele examina cada quadradinho do nosso coração. Para quê? Para dar a recompensa que cada um merece, de acordo com suas ações, com seu procedimento diante de Deus. E isso não será diferente na vida de Hofni e Finéias. Deus vai examinar o coração deles. Eles eram servos de Deus, acredite se quiser. Eles eram sacerdotes, mas eles não agradavam a Deus. O coração deles estava sujo diante de Deus, cheio de pecado, de desobediência. Hofni e Finéias queriam servir a Deus da maneira deles. Do meu jeito eu vou servir a Deus, eles faziam. Eles eram filhos do sacerdote Eli, aquele que criou Samuel. Eles foram ensinados na palavra de Deus, mas eles não quiseram obedecer à palavra de Deus. A Bíblia diz que, na verdade, eles nem conheciam a Deus. Por que não conheciam? Não conheciam de fato, porque o coração deles não pertencia a Deus. E eles eram chamados filhos de Belial. Pessoas infiéis a Deus, maldosas, maliciosas, mentirosas e que fazem tudo o oposto à palavra de Deus. Assim era Hofni e Finéias. E olha, não faltou conselho para que eles se arrependessem. Certa vez, o pai deles disse: "Filhos, não é boa a fama que eu escuto de vocês. Vocês pecam e fazem o povo pecar." Eles não tinham cuidados com as ofertas que Deus recebia e eles também tinham várias mulheres que se encontravam com eles na porta da congregação. Pode isso, gente? E o pai deles deu mais conselhos para eles. Ele disse assim: "Ora, se um homem se encrencar com outro homem, uma pessoa com uma outra pessoa, alguém pode ajudar. Mas arrumar encrenca com Deus? No dia que você precisar de Deus, quem te salvará? Quem te ouvirá?" É verdade. A Bíblia diz que Deus não é surdo e nem a mão de Deus está encolhida. A mão de Deus está estendida para nos ajudar e nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, impedindo que Deus nos ouça. Então, quem pecou precisa se arrepender, precisa pedir perdão a Deus e abandonar as práticas de pecado. Hofni e Finéias não fizeram isso, nem ligaram para o conselho do pai deles, continuaram vivendo a vida do jeito que queriam e continuaram servindo a Deus na casa de Deus do jeito que queriam. Será que no dia que eles precisarem de Deus, Deus vai ouvi-los? Esse dia chegou. Quer saber? Os filisteus cercaram Israel e se prepararam para a batalha. Israel também foi. Tocou! Bum! E começaram a lutar. Israel perdeu. E nesse dia, 4.000 soldados morreram. E o povo sabia que quando eles perdiam uma batalha, tinha alguma coisa errada no relacionamento deles com Deus. Eles perguntaram aos anciãos: por que Deus
nos derrotou? Por que Deus deu a vitória aos filisteus? Eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Mas o que poderia ser essa coisa errada? Pecados não confessados nem abandonados, desobediência, falta de buscar Deus. Eles decidiram então buscar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Foram até Siló buscar a Arca da Aliança. Mas eles queriam de fato a presença de Deus? Outra pergunta: por que não buscaram Deus antes da primeira batalha? Eles, na verdade, não queriam a presença de Deus, eles queriam a vitória sobre os filisteus, eles queriam a bênção e não a obediência a Deus. Adivinhe quem é que ficou de carregar a Arca da Aliança? Hofni e Finéias. Como está o coração de Hofni e Finéias diante de Deus? Hofni e Finéias obedeciam a Deus? Serviam a Deus do jeito de Deus? Será que Deus vai atender o pedido deles? Quando a Arca da Aliança chegou em Israel, o povo começou a ficar feliz. Diz que o chão tremeu. Você sentiu aí? O chão tremeu. E eles começaram a gritar: agora vamos vencer! Agora vamos vencer! Deve ter sido assim. Eu sei que o grito foi tão grande, a alegria foi tão grande, que lá no arraial dos filisteus eles escutaram. E eles falaram: gente, que alegria é essa lá no povo de Israel? Trouxeram a Arca da Aliança. Estamos perdidos. O Deus que livrou eles do Egito agora estará com eles. O que será de nós? Disseram os filisteus. Eles temiam, eles viram as pragas que Deus mandou no Egito. Mas aí eles falaram assim: filisteus, sejam homens, lutem! E se prepararam para a batalha novamente. E o povo de Israel foi novamente, só que dessa vez mais confiante, achando que porque a Arca da Aliança estava lá, eles venceriam. Será? Quer saber? Atacar! Pum! E começaram a lutar. E foi grande a vitória dos filisteus. E foi terrível a derrota de Israel. Dessa vez, morreram mais de 30.000 soldados. Além dos soldados, morreram Hofni e Finéias. Deus não deu a vitória ao seu povo. Por quê? Porque o povo estava aclamando a Deus da boca para fora. No livro de Jó está escrito: Deus não escuta clamores vazios, aqueles que não vêm do coração. O povo precisava se arrepender, pedir perdão a Deus pelos pecados e começar a obedecer a Deus. Então Deus perdoaria os pecados. E quem sabe daria vitória ao seu povo. Pelo menos os guardaria. A palavra de Deus diz no Salmo 121 que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme e nem cochila. Ele é o guarda de Israel. Ele nos guarda em todo tempo. O nosso coração precisa ser de Deus. Não adianta somente estarmos na igreja, não adianta somente lermos a Bíblia, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Hofni e Finéias estavam na igreja, Hofni e Finéias conheciam a palavra, mas não obedeciam. E então os pecados deles fizeram separação entre eles e Deus, e aí Deus não pôde responder à oração deles. Entenderam? Coloque o seu coração todos os dias diante de Deus, porque Deus vai examinar o seu coração. E se pecar, confesse, peça perdão a Deus. E assim Ele limpará o seu coração e ouvirá a sua oração. Amém? Deus abençoe você e sua família. Beijo da tia Sheila.